É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo. O Globo Esporte de hoje, 24/11, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão, que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Venceu o Bragantino por 3-0, um show flamenguista no Maracanã, né, pessoal? E por outro lado, o Palmeiras foi lá e empatou novamente com o Fluminense, né? Todos acharam aí que o Fluminense ia entregar a partida, mas não, eles foram lá e só não venceu, né, por detalhes. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas informações e notícias do Flamengo. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, nessa que pode ser uma semana perfeita para o Flamengo. Amanhã pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com chance de já ser campeão brasileiro. Você vai ver, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. E no sábado, aí tem a grande final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, com super transmissão da Globo, começando 4h30 da tarde e a bola rolando às 6, um prezão desse jogão. Vou falar com a Duda Dal Ponte. Duda, que semana é essa do Flamengo? O que já sabemos sobre o planejamento do time para essa semana tão importante, Duda? Boa tarde. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Que semana, né? Amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético, se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, o Flamengo já é campeão brasileiro de 2025 com 2 rodadas de antecedência. E tem ainda um segundo cenário, Escobar. Se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras empatar com o Grêmio. Assim, não seria matematicamente campeão, mas seria quase isso. Estaria com 1 mão e meia na taça, porque o Palmeiras teria que tirar um saldo de gols muito grande nas últimas 2 rodadas, o que é bem difícil. A gente está aqui no Ninho do Urubu desde cedo. O Flamengo fez hoje mais cedo o último treino antes da viagem para BH. Vai sair daqui a 1h30 em direção ao aeroporto. E é nessa hora, daqui a pouquinho, que vai sair a lista de relacionados. Mas a gente já sabe algumas coisas. O Léo Ortiz fez parte do treino com o grupo hoje, está evoluindo, mas ele não vai viajar. A tendência é que ele fique aqui no Rio se tratando para viajar na quarta-feira para Lima para disputar essa final da Libertadores. A gente lembra que a grama da Arena do Atlético é sintética, então isso pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados, como por exemplo o De La Cruz, mas a tendência é que ele viaje. Alexandro também pode ser aí outro jogador poupado, né? Porque Alexandro às vezes não joga em gramado sintético e isso pode pesar um pouco. Felipe Luiz já disse que deve ir com o time titular, mas pensando em algumas peças, preservar algumas peças por conta dessa partida contra o Palmeiras no sábado. O sonho de todo torcedor do Flamengo e, claro, do Felipe Luiz, o clima aqui no Ninho do Urubu é viajar para Belo Horizonte, tentar essa taça e em 5 dias, Escobar, conquistar aí essas 2 taças, esses 2 títulos. Já pensou? Semana intensa demais aí para o Flamengo e a preparação é ir para esse jogo contra o Atlético, voltar na quarta-feira e aí sim viajar para Lima, no Peru. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sábado, o Flamengo fez o último jogo no Maracanã. Antes dessa final da Libertadores, se despediu da torcida ganhando bem do Bragantino. A semana da final. Agora falta pouco. Ansioso demais, cara, ansioso demais. Minha mulher fica louca comigo, porque eu só falo disso, cara. Só penso naquilo. Ao mesmo tempo, parece uma eternidade. O coração tá acelerado, imagina. Tá difícil dormir, hein? Ainda mais o Flamengo desse jeito, é final da Libertadores, é Brasileirão. Tem que comprar meus remédios, que o negócio tá ficando feio, hein? Remediado está. A receita? Esperar. A maioria sem ingresso para a decisão. Os pés pisam no Maracanã, mas a cabeça e o coração já desembarcaram em Lima. Viagem cara, mas sonhar é de graça. E então, os rubro-negros fazem planos, traçam roteiros. Vamos levar, vai ser a revanche dessa vez. O Andréas vai entregar pra gente dessa vez. Flamengo, vai! E não importa o rosto ou o estilo do autor, o desfecho é sempre o mesmo. Vamos, Mengo! Vamos ganhar esse título! Pra cima dele! Que venha
Ô Tetra, vamos! Eles vieram para a saideira do Maracanã antes da final da Libertadores. 68 mil presentes que não se arrependeram. Viram a Arrascaeta desfilar e decidir de novo. Viram o Flamengo ficar mais perto do título brasileiro. O primeiro tempo foi difícil. Muitas tentativas, pouca efetividade contra o Bragantino. Filipe Luís mudou no intervalo. Plata saiu para a entrada de Bruno Henrique. Surtiu efeito. Mas os pontos de desequilíbrio já estavam em campo. Jorginho, Cebolinha e principalmente Arrascaeta. O camisa 10 fez o primeiro, após belíssimo passe de Jorginho. E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! O cara, o comandante, o artilheiro, o craque uruguaio! Cebolinha tentou cruzar e o árbitro marcou o pênalti de Hurtado. Jorginho, em sua rotina de cobranças perfeitas, aumentou. Jorginho! Com pulinho! O Jorginho é muito craque! Ele sabe disso! Em mais uma jornada de brilho intenso, Arrasca achou Bruno Henrique na área, sem dominar. Ele fez 3-0. Chute seco, forte e preciso no canto. É gol de Bruno Henrique. É o terceiro gol do Flamengo. Que chegue a terça, que chegue o sábado. Eles estão prontos. Traga o tetra pra nós! Vamos ser tetra das Libertadores! Vem que o tetra é nosso! Numa semana como essa, todo cuidado é pouco. Olha como o Filipe Luís reagiu a uma pergunta na entrevista depois dessa vitória. Qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético e da possibilidade que se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Mais puxado. Já o Flamengo também está se preparando para viajar, vai jogar fora também a próxima rodada, amanhã, contra o Atlético Mineiro. O jogo acontece na Arena MRV. Vou trazer a Duda Dal Ponte, que está lá no Ninho, acompanhando esse último momento de preparação do Flamengo. Bem-vindo ao Tom mais uma vez, Duda. Já temos os relacionados para essa viagem. Aí eu já te emendo uma outra pergunta importante também. Se o Léo Ortiz tem chance de ser relacionado para esse jogo do Campeonato Brasileiro ou se fica aí esse sacrifício só para Libertadores? Oi, Joana, muito bom dia para você, para todos que estão on aqui com a gente. Olha, a gente está na expectativa para essas respostas. Isso porque o Flamengo vai sair aqui do Ninho do Urubu em direção ao aeroporto às 1h30 da tarde. E é nessa hora que sai a lista de relacionados. Essa é a grande dúvida, né? Se o Léo Ortiz vai para BH ou não. O planejamento inicial do Flamengo era ter o Léo Ortiz em Belo Horizonte para ele ganhar minutos contra o Atlético Mineiro e para já ter um pouco mais de ritmo de jogo para a final de sábado lá em Lima contra o Palmeiras. Mas talvez isso não seja possível, porque a gente lembra que o Léo Ortiz se machucou em outubro na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, uma torção no tornozelo direito. Ele jogou a partida contra o Racing pela semifinal da Libertadores no sacrifício, o que piorou a lesão, e ele está em um tratamento intensivo para estar disponível para a final da Libertadores. Então talvez isso não seja possível de ele viajar para BH. A gente vai precisar esperar sair essa lista de relacionados para saber se o Léo Ortiz está ou não. E tem outras dúvidas também, né? Como, por exemplo, o De La Cruz. Ele ficou fora de 2 partidas por conta de problemas no joelho esquerdo. Ele tem uma lesão crônica no joelho direito, mas estava sentindo dores no joelho esquerdo, que ele já fez cirurgia também. E como o gramado da Arena do Galo é sintético, isso pode dificultar a presença do De La Cruz. Normalmente ele não joga em gramados sintéticos, então talvez ele também não esteja nessa lista de relacionados. Ele voltou à lista contra o Bragantino, jogou o segundo tempo, mas pode ser que ele não esteja relacionado para essa partida em Belo Horizonte. Outro jogador que pode ser poupado também é o Alexandro, né? Ele é titular desse time e vai jogar a Libertadores, então pode ser que o Filipe Luís dê um descanso, né, para o Alexandro. Filipe Luís já falou na coletiva depois da partida contra o Bragantino que a ideia é ir com o que
tem de melhor, mas que, claro, ele vai precisar olhar a parte médica, a parte física, porque o Flamengo tem 8 dias 3 jogos. Bragantino no sábado, Atlético amanhã e aí Palmeiras no próximo sábado. Lembrando, né, você já falou um pouquinho, são 4 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro de Palmeiras para Flamengo, e se o Flamengo vencer amanhã o Atlético na Arena e o Palmeiras perder para o Grêmio lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo já é matematicamente campeão brasileiro de 2025. Também pode acontecer de o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar, e aí o Flamengo não é matematicamente campeão, mas é virtualmente campeão, porque o Palmeiras teria que tirar uma vantagem de 21 gols de saldo nas últimas 2 rodadas, o que é bem difícil. Então o Flamengo pode já ser campeão amanhã e aí levar essa taça na bagagem para Lima, chegar com moral para disputar essa final da Libertadores contra o Palmeiras no sábado, Joana. Tá numa situação mais confortável, né? E o Abel já tá trabalhando psicológico, né, Duda? Falando, não, o título brasileiro é do Flamengo, para ver se coloca uma pressão extra aí. O Abel já fez isso outras vezes para ver se funciona, mas realmente muito confortável a situação do Flamengo, que está tentando contar com todos os seus jogadores, né, incluindo o Léo Ortiz, para a decisão, então, da Libertadores. A Duda tá lá. E assim que sair a lista dos relacionados, a gente informa para vocês. Duda, muito bom trabalho para você. Bem-vinda sempre aqui no Tá1. Agora a gente vai falar do Ceará. O Ceará que vai ser uma espécie de fiel da balança, né? Porque vai enfrentar muita gente. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Flamengo que venceu por 3-0 o Red Bull Bragantino e o Palmeiras empatou. Mengão com a mão no título, né? Flamengo aí só depende de si para ser campeão. Vamos aqui com o Vene Casagrande, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Flamengo, que agora tá no caminho certo. É só fazer os seus deveres de casa. Bora pra notícia. Então, dar início a esse vídeo. Eu não posso deixar de fazer uma análise do jogo. O Flamengo, enfim, voltou a jogar muito bem. Fazia tempo que o Flamengo não jogava bem, por uma série de motivos. Desfalques, desgaste físico, Felipe Luiz errando escalação, jogador não performando bem, por vários motivos. Mas a última grande partida do Flamengo havia sido contra o Palmeiras. De lá para cá o Flamengo oscilou bastante, jogou mal, ganhou, mas ganhou jogando mal e não estava convencendo, estava tendo uma queda de rendimento. Mas, diante do Red Bull Bragantino, a gente pôde ver o Flamengo que todo torcedor gosta de assistir. Um Flamengo com um plano de jogo muito bom, jogadores performando muito bem, até mesmo jogadores que não vinham jogando, entraram e acabaram correspondendo às expectativas. Um Cebolinha jogando muita bola, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo. Quem, para mim, não foi bem no primeiro tempo foi o Gonzalo Plata. Parece que o Gonzalo Plata está com a cabeça em outro lugar. De fato, ele não vem jogando bem, além de ter dado mole em expulsões bobas, inclusive, foi punido por conta disso. E ontem, no primeiro tempo, ele não fez um bom jogo, muito pelo contrário. Deu lugar a Bruno Henrique, que fez uma grande partida, inclusive, gente, Bruno Henrique, depois que a situação dele foi definida fora das 4 linhas, que ele, entre aspas, foi absolvido, porque ele não foi absolvido pelo STJD, né? Ele foi punido, mas a punição que ele recebeu foi uma multa, dentro ali do código que ele acabou sendo punido. E ele voltou a jogar muito bem, por quê? Tá mais leve, ele é ser humano, ele não é uma máquina. Qualquer pessoa que, depois que resolve um problema, que tira aquele peso das costas, é óbvio que vai render muito mais em todos os setores da vida, não só na sua profissão. Mas, para mim, quem é a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos é Everton Cebolinha. Inclusive, se a final da Libertadores fosse hoje, daqui a 6 dias, eu sei, o Cebolinha tem que ser titular. Hoje ele é o melhor jogador da posição. Quando eu falo da posição, não é do ataque, é da ponta esquerda. Ele está jogando melhor que o Samuel Lino, ele está mais confiante, ele está fazendo jogada de velocidade. Ontem, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, toda hora ele pegava na bola, era uma marcação dobrada em cima dele, ou seja, o companheiro fica com mais espaço,
O Cebolinha, para mim, hoje ele é titular, gente. E assim, ele voltou muito bem da lesão dele. E tem algo também que eu estava olhando aqui, o Cebolinha tem 34 jogos na temporada. É menos da metade que vários jogadores que estão jogando com a camisa do Flamengo. Tem o ônus e o bônus quando ele se machuca muito. O bônus ele tá fisicamente, ele tá assim, bem. Ele não tá tão cansado, tal como os outros jogadores que vêm jogando uma série de jogos. A questão é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele tá tendo. Ele tá merecendo ser titular na equipe do Felipe Luiz. Para mim, hoje ele é titular e o Samuel Lino é reserva. Não sei qual é a opinião de vocês. Outro jogador que faz uma diferença absurda, Jorginho. Recentemente a gente teve um debate lá no SBT Sport Rio e me perguntaram: quem faz mais falta, Jorginho ou Pedro? Eu mencionei na ocasião Jorginho. E o tempo vem mostrando que eu estava certo. Porque o Jorginho ele faz muita diferença no estilo de jogo do Felipe Luiz, ainda mais quando ele não tem o zagueiro Léo Ortiz também. Porque são os dois jogadores responsáveis pela saída de bola. E o Jorginho faz isso muito bem. Sem o Pedro, é óbvio que o Pedro faz falta. Mas eu acho que o Felipe Luiz ele aprendeu a jogar sem o Pedro, até porque o Pedro passou por um longo período se recuperando de uma lesão no joelho. Com o Jorginho ele não aprendeu, fica muito complicado. E o Jorginho ainda tem um fator, algo que ajudou ontem inclusive, a batida de pênalti. Ele é um cara que sabe bater o pênalti muito bem. Então, isso também faz diferença, ainda mais se a gente levar em consideração que a final da Libertadores pode ser disputada nos pênaltis também. Então, pessoal, assim, o Jorginho, cara, é um jogador que estava fazendo muita falta e ele bem fisicamente é uma outra equipe, um outro jogador. Então, caramba, meu computador desligou do nada. Espero que não dê problema. Energia boa, pessoal, energia boa. Eu perdi até os dados, o meu roteiro que eu ia falar aqui para vocês, mas eu lembro. Já tinha citado do Bruno Henrique e agora, depois dessa análise, o Flamengo pode ser campeão na próxima rodada. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo é campeão do Campeonato Brasileiro. Algo que eu não esperava, vou ser muito sincero, eu não esperava o Palmeiras caindo tanto de produção. E ontem eu tive a oportunidade de assistir os dois jogos de maneira simultânea. Na TV, no computador, botei os dois jogos. A ótima notícia, acima disso tudo que eu mencionei aí, é que o Palmeiras não está jogando nada, gente. O Flamengo teve uma crescente e o Palmeiras só cai de nível. O Palmeiras não está jogando nada. Ontem o Fluminense amassou o Palmeiras, pelo menos até a metade do segundo tempo. Amassou. E tem um dado aqui importante que mostra muito bem isso. Gente, o Palmeiras tentou 36 cruzamentos contra o Fluminense. Nos últimos 3 jogos foram 96 cruzamentos e apenas um gol. Eles cruzaram 36 contra o Fluminense, 38 contra o Vitória, 24 contra o Santos. Gente, assim, assusta, porque o Abel, ele não faz, ele pode ter os seus problemas, mas ele é um treinador que ele sabe fazer o time jogar dentro da característica. Isso não é normal que está acontecendo no Palmeiras. O Palmeiras caiu muito de produção nos últimos jogos. No jogo de ontem, inclusive, tem até o vídeo viralizando de um torcedor cobrando o goleiro Fábio do Fluminense, falando: por que vocês não entregaram? O Fábio respondeu bem: vocês não ganham do Vitória, vocês não ganham do Santos, quer cobrar a gente? Pô, não faz o menor sentido. E isso, inclusive, é um recado para aqueles que estavam afirmando que o Fluminense ia entregar o jogo para prejudicar o Flamengo. Gente, tem que ser muito leviano. Torcedor falar isso, eu até tento aceitar. Agora, a gente da imprensa falar isso, eu não aceito não, de verdade, porque o Fluminense acabou mostrando que essas pessoas estavam erradas. Então, gente, agora o Flamengo encara o Atlético Mineiro na terça. Confesso para vocês que eu estou muito ansioso. O Flamengo pode ser campeão dentro da Arena MRV de novo. Lembrando que o Flamengo é o único campeão dentro da Arena MRV, que foi da Copa do Brasil. O Atlético não ganhou nenhum título depois que perdeu o campeonato para o Flamengo. Inclusive o Atlético foi vice da Sul-Americana. Muita gente acha que agora vai vir para cima do Flamengo. E tem gente também que acha que o Flamengo tem que ir com força máxima contra o Atlético para vencer e quem sabe já viajar para Lima campeão do Campeonato Brasileiro. Eu penso diferente. Eu acho que tem alguns jogadores que
Quer saber como vai funcionar a maior Black Friday de ferramentas de inteligência artificial do Brasil? Acho que você correr o risco de perder um jogador como esse, que o reserva tá longe de ser do nível dele, que é o Matheus Cunha. Deixa eu pensar aqui, o Varela, talvez eu não entrasse com ele. O Léo Ortiz, tem que pensar porque é uma grama sintética e é um jogador que não vem jogando, tá com questão de tornozelo. Será que vale a pena colocar? O Léo Pereira eu pouparia. Gente, particularmente eu morro de medo de jogador se machucar, lesão muscular. Vene, mas ele pode se machucar andando em casa, é verdade. Mas quando ele entra em campo, a chance de ele se machucar é muito maior. Então eu pouparia contra o Atlético Mineiro, porque eu até acho que o Palmeiras vai poupar contra o Grêmio também. Então o Flamengo está muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Mas lembrando, gente, a final de sábado, tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro não vai interferir em nada, na minha opinião. Não tem favorito. O árbitro apitou, é um jogo totalmente diferente, é mata-mata, campo neutro. Enfim, alguém pode entregar a bola, como foi o Andrés Pereira naquele ano, e como pode ser esse ano, porque ele está vestindo a camisa do Palmeiras. Então eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, mas eu acho que o título está aqui, ó. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Jorge Jesus cita Flamengo após gol de bicicleta de CR7, grandes memórias. Após a goleada do Al Nassr sobre o Al-Khalej por 4-1 com direito a gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus falou do Flamengo na entrevista coletiva. O treinador português disse que na data 23 de novembro passa a ser mais especial na carreira. Além do gol marcante de Cristiano Ronaldo, ele citou a conquista da Libertadores de 2019 com o clube rubro-negro. Tenho grandes memórias do dia 23 de novembro. É o dia em que ganhei a Libertadores com o Flamengo. Passo a ter 2 motivos para festejar. Além de Cristiano Ronaldo, o brasileiro Wesley, João Félix e Mané marcaram na goleada do Al Nassr. Os comandados de Jorge Jesus lideram o campeonato saudita com 100% de aproveitamento, 9 vitórias em 9 jogos. Pessoal, o Jorge Jesus aí que vive lembrando do Flamengo, né? Ele que no mesmo tempo estava conquistando a Libertadores com aquele timaço do Flamengo que limpou aqui a América do Sul, vencendo o River Plate na final com gol de Gabigol fazendo o gol da conquista do título de 2019, que vai ser sempre, né, o mais especial título de Libertadores do Flamengo, que foi ali que o Flamengo voltou, né, a ter um grande protagonismo em todo o cenário brasileiro, internacional. Então, assim, pessoal, Jorge Jesus faz parte dessa história do Malvadão. E a final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 29, mais uma decisão contra o Palmeiras. Então, pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença.